Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa também, tá? Deus abençoa. Estava aqui os irmãos estavam falando, tem um que estava na reunião, mas eu não sei quem. Vai falar, agora eu sei quem. E Deus te abençoa. Deus abençoa a todos nós, né? E também os irmãos que ouvem através da internet. E eu até anotei que o irmão Ernesto e a irmã Graça, eu estava hoje mesmo, né? Nós, assim, através de mensagem, né? Aí ele estava falando, talvez até vai tentar mudar a data da passagem para menos, né? Porque está longe. Aí acho que ele já está com muita saudade dos irmãos aqui. E aí nós vamos mandar um Deus abençoa para ele. Eu creio que ele vai estar ouvindo. Creio que nessa hora lá já deve ser 21h30 agora lá em Portugal. E na hora que ele me ligou, eu creio que era 18 horas, lá era 8. Já era 18 e 20 horas lá, né? Então eu creio que agora deve ser 21h30 lá, nesse horário que a gente está começando aqui. Eu creio que ele deve estar ouvindo, então que Deus abençoe ele, a irmã Graça e todos que estão lá com ele também, né? Agradecimento, 25 anos de casado, irmão Cleuber, irmão Cleuber, está ali, né? Irmão Cleuber e Randria, Randria mesmo, né, irmão? Randria, a esposa dele, né? Depois nós vamos orar. Oração por cura da irmã Márcia. Sarzeto, tá. Então tá, nós vamos orar. E aqui eu anotei também dos irmãos sempre, irmão Divino, irmão Daniel, Sebastião, irmã Diva, o irmão Eduardo está ali também, né, irmão Eduardo? Irmã Diva, os irmãos de João Molevade, os irmãos de Nova Contagem, o irmão Geraldo, né? O irmão Geraldo Castro está aqui também. Sempre nós estamos orando por todos e vamos continuar orando por todos os irmãos, né? Então, Deus, nós cremos num Deus que é tudo para nós, né? Um Deus curador, um Deus que salva, um Deus que liberta, né? Então nós vamos hoje eu vou pregar um assunto, e assim, sempre todo assunto mas é igual um mistério, né? Tudo a gente sabe falar sobre a noiva é um mistério. Mas eu quero mostrar de uma maneira que os irmãos possam entender mais a respeito do mistério de Enoque, né? A vida de Enoque foi um mistério. Ninguém jamais viu falar a respeito da vida de Enoque. Só diz assim, Enoque andou com Deus 300 anos. Mas ninguém nunca viu falar sobre a vida dele. Então, esse grupo de pessoas que estão hoje, que é a noiva, é um mistério. É um mistério. Nós vamos ver que ela é tirada de um grupo que vai ficar uma parte e ela é o mistério que vai ser tirado desse grupo que nós vamos mostrar aqui em Apocalipse. Em Apocalipse 7, existem 2 grupos de pessoas. Um é os judeus e o outro é os gentios. Sabe? E daquele grupo de Apocalipse 7, Deus tira uma parte que é esse mistério que vai sair, que não existe lugar nenhum mais que está ele como um grupo, mas ele está naquele grupo de Apocalipse 7. Como é um mistério, então Deus tira, como o profeta pregou sobre o pano que a mulher compra para fazer um vestido. Então, daquele grupo lá, Deus tira um vestido, que é a noiva, e deixa o resto tão santo quanto o que subiu. Então, isso sempre é um mistério, e por isso o profeta diz, se vocês
olhar o que o profeta diz, ele diz, ó, a noiva, ela sobe em Apocalipse 3. Lá não fala nada sobre isso, mas ela vai subir ali, porque é em Apocalipse 3 que aparece o mensageiro. Tá? Ali, quando aparece o mensageiro, a noiva reconhece Deus através daquele mensageiro. Os outros ficam titubeando, mesmo crendo, está crendo, mas não consegue ver o que a noiva está vendo. A noiva vê mais do que o resto que vai ficar. Como eu preguei esses dias aqui, o resto que vai ficar só vai ver a mensagem como ela é quando Moisés e Elias começar a pregar na Palestina. Aí eles reconhecem que perdeu o rapto porque não reconheceu e não viu o que a noiva viu e foi embora. A noiva vê tudo, crê em tudo, ela não duvida de nada. A noiva não duvida de nada. Então eu tirei essa mensagem para pregar exatamente conversando com minha esposa a respeito de uma mensagem a ele ouvir. Ela me mostrando alguns parágrafos sobre Jesus ali, quando Deus levou ele ali para o Monte da Transfiguração e deu ele o poder, né? Quer dizer, ele veio com poder, quer dizer, para fazer tudo, né? Criar, fazer tudo, as coisas assim. Mas aí eu estava explicando para ela, que assim, ó, a noiva está aqui mais ou menos nesse ponto. A noiva que vai subir já tem esse poder nela. Ela já tem esse poder. Jesus, quando desceu do Monte da Transfiguração, ele tinha esse poder. Mas veja que logo o Espírito Santo levou ele para ser tentado pelo diabo. Logo ele teve um ministério. E o ministério, quanto mais passava, mais ele era desonrado. O povo não cria. Foi indo até que levou ele na cruz e ele morreu. Mas veja aquele poder, o que fez? Tirou ele do corpo que ia morrer e deu ele um corpo que nunca vai morrer. E através daquele corpo, ele também trouxe para nós um corpo que nunca vai morrer. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará os nossos corpos mortais. Então, isso é que nós temos, nós estamos aqui nessa era chamada Era de Laodiceia, ou Era Pentecostal, porque a própria mensagem diz, a Era Pentecostal a Era de Laodiceia é a Era Pentecostal. Eu já peguei várias mensagens, estou com elas para provar que a Era de Laodiceia é a Era Pentecostal. Então, nós estamos nessa era, e essa era é muito enganosa, mas os eleitos não vão ser enganados. Os eleitos estão livres de qualquer coisa. Mas como que nós estamos livres? Pela mensagem da hora. Tá? Então, vamos ler a Bíblia, vamos ficar de pé, vamos ler no livro, as duas escrituras vai ser em Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 7. Eu vou ler Apocalipse 7, do verso 1 a 4, e depois da oração nós vamos ler Apocalipse 7, do verso 9 a 17. Vamos ler aqui. Que, como eu estava falando, esses dois grupos, tanto judeu quanto as pessoas salvas, estão aqui nesse capítulo. Né? Então vamos lá. Depois destas coisas, depois nós vamos ver que coisa que era, né? Depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados nas suas testas os servos de nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos de Israel.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, né? E lembrar desses pedidos que estão aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Meu Deus, sabendo que a Tua palavra é a verdade, Senhor. Os eleitos não duvidam de nada do que o Senhor fala. A palavra do Senhor é vida para aqueles que realmente querem vida, Senhor. E nós viemos na igreja para ouvir a Tua voz. Ouvir o Senhor falar conosco, Senhor. Nós não viemos na igreja para ver um homem falar, mas ouvir o Senhor falar. Assim nós estamos aqui diante deste altar, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco. E que a Tua graça e a Tua misericórdia possa alcançar, meu Deus, os nossos corações, as nossas almas, e que nós possamos sair daqui abençoados por Ti, Senhor. Meu Deus, assim nós estamos orando também pelos irmãos que estão doentes, aonde estiver um irmão, Senhor, doente, Pai, que o Senhor vai, Senhor, de encontro a eles, ou nos hospitais, ou em casa, aonde estiver, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar e através do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, tirar toda a enfermidade, todas as coisas más. Meu Deus, tudo que vem de Satanás, que seja tirado das pessoas nesta hora, Senhor. Meu Deus, nós entregamos todas em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, também, Senhor Deus, os 25 anos de casado, Senhor, do irmão Cleuber e a irmã Randria, Senhor, abençoa, Pai, esse casal. E abençoa também suas filhas, Senhor. Meu Deus, ali, Pai, abençoa o seu lar, Senhor, aquela criança, Senhor, que está deitada há anos ali, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai, que ela está ali para um propósito, Pai. Mas nós cremos também que é uma pessoa salva, Pai. Meu Deus, isso não tem nem jeito de pensar que não é assim, Senhor. E assim nós pedimos por esse casal, Pai, e pela sua família e por todos os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos, dá-nos um culto abençoado nessa noite, que o Senhor possa falar conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos, então, o irmão Jair, não estou vendo ele, veio terça-feira, hoje não veio, será que tem um problema? Terça, né? Pois é, mas Deus ajuda ele aonde ele estiver com a irmã, tá? Deus abençoa as irmãs que estão chegando também. Então, nós vamos agora ler ainda, os irmãos podem ficar sentados, nós ainda vamos continuar no verso 9 de Apocalipse 7. Porque todo lugar que nós lemos aqui, e depois dessas coisas, nós lemos aqui em cima, e depois dessas coisas, depois nós vamos ver que depois de qual coisa, né? Agora, vamos ler aqui de novo. E depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graça, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Aí o ancião perguntou para João: João, você conhece esse povo?
porque ele já tinha conhecido os judeus e ele conhece a noiva também, já tinha conhecido, né? Então, mas esse povo aqui, ele não estava conhecendo, né? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você viu o bom, mesmo que esse povo passa pela grande tribulação. Você viu que o ancião perguntou para João, João, você conhece esse povo? Ele disse, não, não conheço. Não conheço. Mas aí o ancião disse, esses são os que vieram de grande tribulação. É claro, a grande tribulação que virá. Eles vão passar por ela, mas eles são pessoas salvas. Pessoas salvas. Agora, toda pessoa salva vai crer no que Deus está fazendo. Sabe? Vai crer. Vamos dizer assim, os que salvaram nos dias de todos esses mensageiros que estão ali, de Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Lutero, João Wesley, e os que estão hoje, vivendo hoje, todos tiveram que crer numa mensagem. Todos tiveram que crer numa mensagem, sabe? Mas aqui, como é um segredo, a parte viva da noiva, porque a noiva é de todas as eras. A noiva começou desde Paulo. É um povo dentre os gentios, Deus tira um povo dentre os gentios para o seu nome. Então ela é tirada desde Paulo. Mas quando chega na nossa era, vem a questão do segredo por causa dessa parte aqui que nós lemos, que dificilmente a pessoa vai entender de onde vai sair a noiva. Você já viu algum grupo em Apocalipse dizendo assim, esse aqui é a noiva? Não vê. Vocês já viram o que Enoque falou durante a vida dele? Não viu. Porque ele foi raptado. E não existe nada a respeito dele, a não ser assim, Enoque andou com Deus 300 anos, só. Mas falou alguma coisa? Você já leu a respeito da vida dele lá nos 2000 anos antes de Noé? Não, ninguém viu. A única mensagem que é muito falada é a de Noé, mas a de Enoque não. Enoque é falado no livro de Judas. E Judas disse assim, e profetizou Enoque o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Só, mas foi Judas que falou. Mas lá você não lê, porque foi um segredo. Aqui está um povo que está vivendo nessa era, um povo salvo, um povo que vai ser tirado para a noiva uma parte e o outro vai ficar salvo, mas tem que passar pela grande tribulação. Tem muitas pessoas que falam, é as denominações. Não, não é a denominação. É um povo que ouve a palavra de Deus. Ah, mas a denominação ouve. Eles ouvem parte. Não, eles não ouvem. Totalidade eles não ouvem. Eles não têm. E a própria era de Laodiceia ali em Apocalipse 3 diz que a era expulsou Jesus, ele está expulso da era. E ele está do lado de fora querendo entrar. Está vendo? Agora, quem é Jesus? Quem foi Jesus o tempo todo? Jesus é a palavra. Todo lugar, em todas as eras, Jesus era a palavra. Hoje Jesus é a palavra revelada. Por que ele foi expulso de lá das denominações? Porque ele não aceita a mensagem.
Ele foi expulso por isso. Agora, quem aceita a mensagem, é claro, como o mensageiro pregou sobre o vestido está escrito aqui nas mensagens, mas eu estou pregando só para ganhar tempo. O pano todo, a virgem, vamos voltar um pouquinho, não anotei aqui, mas vamos citar a escritura. São Mateus 25, a partir do verso 1. Mas à meia-noite se ouviu um grito ou um clamor. Eis que vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. E aquelas 10 virgens levantaram, não foi só 5, foi as 10. E são 10, é uma parábola, na verdade não é só 10 virgens, é uma parábola de todas as pessoas que estão hoje vivendo hoje, que tanto que vai no rapto, quanto vai ficar para passar pela grande tribulação. Essas 10 virgens está incluído todo o grupo. Ninguém sabe quantos mil pessoas. Mas a gente sabe que a noiva é o mínimo. A noiva é o mínimo. Os que vão passar pela grande tribulação são multidões de pessoas salvas que entram na grande tribulação porque não faz parte das bodas do Cordeiro. Agora, veja aqui como Deus faz. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas por que Deus faz isso? Ele faz o que Ele quer. Deus faz o que Ele quer. Ele sabe melhor do que nós. Então, é a mesma coisa. Por que Deus cegou os judeus por nossa causa? E quando você pensa uma coisa dessa, pensa assim, olha a oportunidade que eu tive quando Deus cegou os judeus. Se Ele não cegasse os judeus, eu não teria oportunidade. Ele tirou os judeus das bodas do Cordeiro para dar direito a nós. Pense bem, tirou os judeus, que é a menina dos olhos dele, tirou eles para dar oportunidade para nós ser a noiva. Pensa bem numa coisa dessa. Agora, chega agora nesse tempo, Deus tem uma multidão de pessoas, a maior parte vai passar pela grande tribulação. Mas essa maior parte vai passar pela grande tribulação. Vocês notaram que, e depois dessas coisas, eles são encontrados do outro lado com vida eterna. Não há calma nenhuma para eles, não há problema nenhum para eles. O Cordeiro guia eles à fonte das águas da vida. É as pessoas que vão passar pela grande tribulação. Vão viver uma vida sem problema do outro lado. Mas Deus colocou eles para passar pela grande tribulação. Como nós estamos lutando para ser parte da primeira ressurreição, nós estamos, não são? Mas pense bem, se eu não fizer parte da primeira ressurreição, eu quero ser um salvo desse. Porque esse salvo aqui vai viver na eternidade para nunca morrer, para não ter problema nenhum. Ele só não vai estar sentado com o rei, mas eles estão na terra e são chamados reis da terra. Está escrito em Apocalipse, eles serão os reis da terra. O mesmo mensageiro mostrou isso, que eles são os que vão plantar. É claro, eles vão colher e eles entrarão na cidade a hora que eles quiserem e levarão, como ele disse, é como levar o dízimo lá dentro da cidade. Eles têm acesso dentro da cidade, têm acesso à terra, eles têm, tudo é deles também. Ele só não estará sentado com o rei, porque a noiva é a rainha. E Jesus é o rei. Ele é o filho de Davi. E a noiva gentia é como José. José era o tipo de Jesus. Quando José foi para o Egito, olha, Faraó deu para ele ali, era claro que aquilo era um tipo, né, e Deus estava naquilo. Ele tinha uma noiva gentia. A esposa de José era gentia. A esposa de Jesus era gentia também. Está vendo?
É isso que nós temos que entender. Então, Jesus tem uma noiva, gente. Essa noiva é uma parte desse pano aqui que nós estamos vendo aqui, ó. E depois dessas coisas, houve uma multidão. Como a gente não encontra um outro grupo, a noiva está aqui dentro. E aqui, é por isso que a gente tem que ler as mensagens com entendimento, porque como nós fizemos uma reunião na segunda-feira aqui, a pessoa que lê ou a pessoa que ensina, ele deve estar bem instruído ou instruir bastante as pessoas. Porque tem coisa que Deus faz que às vezes a pessoa lê, mas eu li aqui, você pode ler aqui, mas é Deus que está em tudo isso aqui. Se você lê uma coisa aqui, mas ele falou isso aqui, mas lá na frente ele falou outra coisa. Deus está em tudo isso. Esse segredo, por exemplo, que eu estou falando da noiva aqui, Deus só revelou ele no 7º selo. Nas eras, ele deixou como se fosse a noiva, que a noiva seria esse grupo aqui de Apocalipse 7. E todo esse povo que era noiva. Mas quando chegou em Apocalipse, a revelação do 7º selo, Deus trouxe a revelação. Ele disse, esse grupo aqui não é a noiva porque ela já subiu. Por que ficou só numa mensagem? Porque o 7º selo é a revelação de todas as coisas. Então Deus deixou para revelar nesse, e em todas as mensagens você vai encontrar, como na era de Filadélfia, está escrito que esse grupo aqui é a noiva. É por isso que muitas pessoas ficam confundidas e falam assim, mas o mensageiro errou. Não, Deus não erra. É porque não era tempo de revelar. O tempo de revelar era no 7º selo. Aqui no 7º selo era tempo de falar assim, aquele grupo lá não é a noiva, porque a noiva já subiu, porque ela é um mistério. É o mistério de Deus revelado. Então ela sobe exatamente como um mistério. Mesmo que você já leu uma mensagem que o profeta diz assim, o poder que está em você, você pode mudar o seu corpo se você quiser. Mas ele disse, mas Deus não permite isso. Quer dizer, o poder que está em você, você pode mudar a si mesmo se quiser, mas Deus não permite. Mesmo que tenha, Ele vai usar ele na hora certa. Na hora da transformação, o poder que está dentro de você vai te dar um novo corpo. Mas não para você, como ele falou assim, porque se você fosse usar assim, você queria fazer um mundinho para você. E Deus não vai fazer uma coisa dessa. O poder é um poder interno. Deus é que usa ele. É por isso que quando você tem esse Deus em você, toda vez que você vem na igreja, você entende mais da palavra, entende mais, porque esse Deus é que está te revelando. Mas ele não vai ultrapassar a linha, porque ele sabe que o poder que está em você é para aquele momento do piscar de olhos, quando você vai precisar dele para a sua transformação. Aí ele não tem que descer mais, ele já está em você, ele só chega lá nas nuvens e te chama, o poder te muda, e você é transformado na hora. E é por isso que nós temos que entender, quando nós vamos ser um pregador, você tem que estudar primeiro, estuda a Bíblia, e você não pode encontrar uma mensagem que contradiz a Bíblia. Toda mensagem tem que concordar com essa Bíblia. Porque a mensagem é a revelação desta. Então, qualquer literatura que contradiz a Bíblia, ela não é verdadeira. Ela tem que mostrar que já está aqui. Se tiver alguma coisa que não está aqui, você deixa para lá, espera até você encontrar uma testemunha. Porque você não vai encontrar uma testemunha de uma pessoa falando com você. Você vai encontrar uma testemunha da mesma pessoa que te revela aqui, te revelar como uma testemunha
própria palavra. Ele, sendo a palavra, ele te dá uma testemunha dentro da palavra. Aí você vai encontrar e diz assim, aí é o que Jesus disse, na boca de 2 ou 3 testemunhas consistirá todo o negócio. E você tem que encontrar na Bíblia essas testemunhas. Você não pode, como Jesus, lá no Monte da Transfiguração, quando foi na hora da transfiguração, veio Moisés e Elias em teofania, e Jesus saiu da carne, é claro, aquilo ali é claro que ele não saiu da carne, mas quando ele apareceu lá, ele apareceu em teofania também. Porque Moisés e Elias estavam em teofania, ele transfigurou, ele voltou o que ele era, ele voltou ao Melquisedeque, e apareceu Moisés e Elias e Jesus. Pedro era bem igrejeiro, né? Pedro é igualzinho o povo de hoje, só igreja. Era bem igrejeiro. A hora que viu os 3 lá, falou, vamos fazer 3 igrejas já. Uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Aí, quando ele falou assim, aí Moisés e Elias sumiu e Jesus ficou só. É a mesma coisa, ó, quando você pensar em igreja, deixa as igrejas sumir e vê só Jesus. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Não é a igreja que é a porta, eu sou a porta das ovelhas. Então, é só crer na palavra, Jesus é a porta, Jesus é a mensagem do dia. Jesus era a mensagem no dia de Noé. Ninguém entraria na arca fora da mensagem de Noé. Não importava 2000 anos, não importava o que Enoque tinha pregado. O que importava era o que Noé estava pregando. É isso que nós temos que entender. Quer dizer, Enoque nem ficou sabendo nada a respeito do que Noé pregou. Porque Enoque subiu, quando Enoque subiu, demorou até para Noé nascer. Demorou 69 anos para Noé nascer. E depois que ele nasceu, ainda demorou mais 500 anos para Deus falar com ele para fazer a arca. Já pensou? E Enoque já tinha subido anos e anos para trás. Mas ali, Noé recebeu uma mensagem do céu. A mensagem veio direto do céu dizendo, Noé, olha que mensagem, né? Noé, eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. E os seus dias são 120 anos. Não os dias de Noé, os dias deles. Mas por que era 120 anos? Em outras palavras, Noé, eu estou dando esse prazo para eles porque o prazo é seu. Enquanto você estiver construindo a arca, eu espero por eles. O dia que você terminar de construir a arca, eu destruo eles. Mas o juízo foi naquele momento. Se Deus tivesse uma outra forma de tirar Noé, Deus destruía o mundo naquela hora. Porque ele já tinha arrependido de ter feito o homem na terra. O juízo já tinha sido estabelecido. Mas agora, Deus ia esperar por Noé. O juízo já foi estabelecido quando a nuvem aparece. Apareceu nos nossos dias. Mas ele espera pela noiva. Ele está esperando pela noiva, ele está esperando pelo último eleito entrar. O dia que o último eleito entrar, aí a grande tribulação começa, e aí o mundo começa a piorar mais do que está. E piorar, quando chega aos 3 anos e meio, ele tira os judeus, Moisés e Elias, e ele tira os judeus salvos, e a grande tribulação, e aí começa a Terceira Guerra Mundial. Aí, aonde está isso? Apocalipse 11. Quando Moisés e Elias morrem, aí vem o terceiro ai, porque 2 ais já passaram. São 3 guerras mundiais. Você viu aqui? Ó, vocês notaram aqui, eu lembrando sobre guerras mundiais, vocês notaram aqui, ó, e depois dessas coisas, vi 4 anjos, ó, depois dessas coisas. Esses 4 anjos foi Hitler, Mussolini, Eichmann e Stalin. Está vendo?
e depois dessas coisas. Quer dizer, tinha esses anjos, esses ditadores que ia trazer uma guerra, mas Deus já desceu, o que desceu da banda do sol nascente é o mesmo que está conosco. É Ele que está nos livrando das coisas. É Ele que desceu e disse, não, vocês não vai, vocês podem até fazer uma guerra para levar eles para lá. Quer dizer, eu vou ordenar vocês fazer uma coisa, vocês vão fazer é levar eles para lá. É liberar o resto, um resto vai morrer e o outro vai ir para lá para cumprir o que está escrito em Apocalipse 6, do 5º selo. Está vendo? Já estava escrito, então chega esses 4 e faz uma obra e faz com que Israel volta para lá. Eles trabalharam para isso, isso foi na Segunda Guerra Mundial. Depois dessas coisas, então aí tinha esses judeus que estão lá esperando por Jesus, e tinha esse outro grupo que entra, como as 10 virgens, entra e está ouvindo a palavra, até que Deus libera uma parte e a outra entra na grande tribulação, também junto com os judeus que vão receber a mensagem dos 2 profetas. E a mensagem é de 3 anos e meio. Domingo, se Deus quiser, eu vou pregar, mostrar isso para os irmãos, nas 70 semanas de Daniel, mostrando que as 70 semanas de Daniel, elas iam terminar havia uma semana, e aquela semana o Messias seria cortado. Jesus pregou 3 anos e meio e foi cortado. E aí entrou o tempo dos gentios. E o tempo dos gentios está entre os 3 anos e meio que Jesus pregou e os 3 anos e meio que Moisés e Elias vai pregar. Foi chamado de tempo dos gentios. Aí está escrito lá, esse tempo está no meio da 70ª semana de Daniel. Os selos estão dentro desse período. E Deus está chamando, parou o relógio, porque o relógio de Deus é os judeus. Parou o relógio, porque o tempo deles é 490 anos ao todo, as 70 semanas de Daniel. Mas já cumpriu 496 e meio, mas está faltando 3 anos e meio para 490. O relógio parou. Por que o relógio parou? Para Deus chamar a noiva gentia. Aí, quando chega agora, quando é para a Terceira Guerra Mundial começar, Deus vem, para o tempo e segura o tempo com a mão por causa da noiva. Já pensou como é que Deus faz as coisas? Você já leu na mensagem? Faltava 3 minutos para a meia-noite, que, em outras palavras, a ciência foi descobrindo, foi avançando tanto, que quando chegou no final, porque nós estamos avançando, no final nós vamos encontrar um mundo perfeito. Nós estamos avançando na palavra, na ciência de Deus, e nós vamos encontrar um mundo perfeito. Mas a ciência foi avançando tanto, que quando eles descobriu, pela ciência deles, só estava faltando 3 minutos para meia-noite. Encontrou que tudo que eles fizeram tem que explodir e acabar. Mas graças a Deus nós encontramos a ciência de Deus que cada dia nos mostra mais perto de algo que o mundo não conhece. Cada dia que você passa, cada dia que você ouve a mensagem, mais perto do milênio você chega. E é por isso que o poder de Deus está oculto na pessoa. Todo eleito para a noiva já tem esse poder dentro de si. Mas não é exposto assim para você fazer palhaçada. Não, Deus não faz palhaçada. O poder de Deus está em nós. Não, mas eu sou isso, eu sou curador divino. Não, Deus não faz palhaçada. Quem faz essas coisas é a pessoa que não sabe nada, que não tem o poder de Deus. Eles querem inventar as coisas. Nós não, nós sabemos que Deus cumpre com aquilo que Ele deve cumprir. Nós não fazemos uma coisa, Senhor, o Senhor tem que fazer. Não, nós não fazemos isso não. Senhor, se o Senhor quiser curar essa pessoa, o Senhor pode curar. Mas se o Senhor não quiser,
É isso. Foi igual a irmã de Ratimosa. Desde criança que o mensageiro conhecia ela. E ela morreu naquela situação. E o profeta sempre pensando, olha, qualquer hora, quem sabe Deus diz para falar com ela, para levantar. E ela morreu daquele jeito. Você sabe que até a própria irmã teve oportunidade para ela levantar, mas a irmã disse, eu prefiro meus filhos salvos. Está vendo? Então é isso. Mas quando Deus quer fazer, nós não forçamos a Deus fazer as coisas. O mundo aí, você lembra que tinha uma igreja aí uma vez que tinha um programa que é revolta, é o dia da revolta. Para revoltar contra Deus, para Deus fazer. O que é isso? Já pensou um povo desse? Aonde eles estão? Aonde a alma deles já estão? Você está vendo? Mas nós não existe revolta, sabe? Entre nós não existe revolta, sabe? Nós estamos aqui para honrar esse Deus e lembrar assim, Senhor, se o Senhor me viu e eu vou morrer com uma doença ruim, eu estou na mão do Senhor. É isso. Não é falar, não, e eu não quero, ora, não quer. Deus sabe o que faz. Ele não tinha um Jó ali que sofreu até rapando com casco de teia? Está vendo? Sofreu, mas venceu. Então é a mesma coisa, nós podemos até sofrer na carne, mas, como ele falou com o próprio Paulo, Paulo tinha um problema, e aquele problema, é claro que o mensageiro já falou isso, aquele problema foi causado exatamente por causa da desobediência de Paulo para ir perseguir os cristãos. E quando essa coluna de fogo derrubou Paulo, ele ficou cego. E Deus deixou um problema nas vistas dele, assim, Paulo, esse problema que você tem é para você nunca esquecer daquilo que você estava fazendo. Mas um dia ele falou, Senhor, pediu a cura. Deus disse, a minha graça te basta. Eu não vou te curar. A minha graça te basta. E consolou Paulo, né? Falou assim, olha, vou morrer com isso. Quando ele viajou, aí ele já estava falando que estava escrevendo com letras grandes, que a vista dele só estava piorando. Mas Deus não curou. Mas ele saiu curado. E quando ele saiu curado, a última parte ainda foi uma guilhotina no pescoço. Mas lá do outro lado ele está inteiro. Só que, problema é que, do outro lado, o eleito não tem problema. Então nós estamos lutando para isso. Nós estamos lutando para chegar do outro lado sem problema. Mas é quem vai fazer isso por nós? Esse poder que está dentro de nós. E nós devemos valorizar através da palavra que Ele próprio envia. Deixa eu ler aqui, porque senão eu quero ler pelo menos uma partezinha aqui. Que eu estava falando é sobre essa. Deixa eu ler mais aqui, uma outra coisa aqui. Estreita é a porta. Deixa eu ver se eu encontro uma. Eu acho que eu não anotei, não sei se eu anotei. 111, anotei, irmão Silas? 111, da estreita é a porta. Escute bem aqui uma coisa aqui. Estreita é a porta, disse Jesus. Não foi Jesus que falou isso? Foi ele que falou, né? E apertado é o caminho, e vocês que pensam em milhões, de todos vocês metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais entrando, vocês serão enganados no dia. Jesus disse, muitos virão e se assentarão no reino e a dizerem, eu tenho direito de estar aqui. Ele disse, porém os filhos do reino os expulsarão. Haverá choro e lamento e ranger de dentes. É melhor tomar um inventário, ele estava pregando de manhã, quer dizer, vamos dizer, esta noite, cristão. Haverá 10 vezes milhões, vezes bilhões de cristãos professos e constantes em suas vidas que errarão
a porta. Quantos irão entrar? Quer dizer, uma pergunta. Eu não sei quantos irão. Somente aquilo que mais importa é: Deus, deixa-me ser um deles. Isso mesmo. Ele é o juiz. Deixa-me ser um. Você viu aqui? Quer dizer, Senhor, deixa eu ser um deles. Quantos vai entrar? Não sei, ninguém sabe. Deus sabe. Deus já sabe, Deus sabe todas as coisas. Antes que esse mundo existisse, Ele já sabia tudo. Não tinha ninguém na terra ainda, Ele já sabia tudo. Ele já conhecia tudo. Eu sabia que nós estaríamos aqui. Sabia que as pessoas que não veio, sabe por que eles não vieram. Sabe tudo, Deus sabe tudo. Nós não, sabe? Nós não sabemos, mas Deus sabe tudo, sabe? Deus sabia que eu estaria pregando aqui hoje. Deus sabia. Eu talvez peguei as mensagens, quantas mensagens peguei aqui para pregar horas e horas. Mas Deus sabe qual delas que eu vou ler. E eu não vou ler uma outra que ele não sabia. Eu vou ler exatamente o que ele sabia. Agora, eu sei o que ele sabia? Não, mas ele sabe. Talvez eu vou pegar um aqui. Eu vou pegar exatamente o que ele sabia. Sabe? Ele já sabia tudo. Ele sabe todas as coisas. Por isso é que a gente tem que procurar assim, servir a Deus. Falar, Senhor, a única coisa que eu quero, Senhor, é a minha salvação. Eu quero a minha salvação. Mas veja aqui uma outra coisa aqui, ó. Apocalipse capítulo 4, terceira parte, eu quero ler para os irmãos ver uma coisa aqui. Falando ainda da noiva, falando ainda do sentido, como é que essa noiva está aqui e que não haverá um movimento grande, não vai haver nenhum movimento. Esse movimento que as pessoas tentam, mas vai acontecer isso, vai acontecer. Mas ele disse entre os judeus, não entre nós. Vai haver um grande movimento entre os judeus, mas não entre nós. Sabe? Então vamos aqui, 68 dessa mensagem de Apocalipse 4. Terceira parte. Agora no capítulo 4 do livro de Apocalipse, terminamos o terceiro capítulo, escute bem aqui, ó. E o que sejamos bastante reverentes, e eu não tentarei segurá-los por muito tempo. Mas no capítulo 3, a igreja subiu como um tipo. Aonde ela sobe? Enoque subiu bem antes que Noé pregasse. A igreja aqui, porque nós estamos lendo, irmãos, e nós que estamos aqui, em meio às 10 virgens aqui, nós temos que receber toda a revelação. Nós temos que ter o conhecimento de toda a revelação e saber que se nós fazemos parte da noiva, nós vamos subir no terceiro capítulo, aonde o mensageiro está. Aonde ele está, porque o mensageiro da era de Laodiceia está em Apocalipse 3. E é ali que essa mensagem que nós estamos pregando começa. E é ali que o rapto acontece. Então vamos lá. Quando João foi tomado, a igreja subiu. E daquele tempo em diante, está tratando com Israel até a vinda novamente, quer dizer, em Apocalipse 19, a vinda novamente. Que aquela vinda é para estabelecer o milênio, né, no caso. Né? Não vê você como é isso? As pessoas hoje, como elas são, algo grande vai abalar todo mundo e tudo mais. Isso não é escriturístico, não, Senhor. A próxima coisa em ordem é a partida da igreja. Leia nas eras da igreja e você o verá. Você já viu isso na era da igreja? Fala assim, o dia que a noiva subir vai haver um movimento. Não. Você nunca viu isso. É a mesma coisa, ele está ensinando a maneira que a noiva é como Romeu
buscou Julieta. Uma hora a noiva sai. E depois é que as pessoas que ficaram vai descobrir que algo aconteceu. Depois. Tá? Então vamos. Agora, essas outras coisas que acontecem é durante o tempo da cerimônia de casamento, quando a igreja está na glória. Deus retorna com grandes maravilhas para realizar milagres internacionais e coisas através dos judeus e não através da igreja de forma alguma. Mas com os judeus. Vai ser milagre, mas milagre mesmo. Até se eles pedirem para não chover, não vai chover. Se Moisés pedir para escurecer o tempo, talvez uma semana, o sol não vai brilhar. Ele vai fazer milagres, eles vão fazer milagres internacionais. Mas a igreja, a noiva, não estará mais aqui. Mas a virgem nessa vai estar. É isso aí que é a coisa. A noiva não está, porque a noiva está sendo chamada agora para sair dessas coisas. Sai dela, povo meu. Lembrei agora, então vamos nessa aqui. Sai dela, povo meu. Então vamos aqui. Eu ainda tenho uns minutinhos ali ainda. Então vamos aqui nessa mensagem. Deixa eu procurar o parágrafo aqui. Reconhecendo seu dia e sua mensagem. Está aqui, encontrei. 122. Escute bem. Agora a igreja não tem reconhecido seu dia. Como Israel foi forçado para voltar à Palestina, ela vai ser forçada, a igreja, está vendo? Não a noiva, tá? Ela vai ser forçada a entrar no Concílio Mundial de Igreja. Por quê? Ela não reconheceu sua hora. Sai dela, povo meu. Está vendo? O anjo de Apocalipse nos diz, sai dela, povo meu. É o anjo pedindo para a noiva sair das organizações. Sai dela, povo meu, porque vocês não são uma denominação. Vocês são um povo, um corpo, parte do corpo de Cristo. Não é o corpo todo, parte. Porque a maior parte já morreu durante as eras. O corpo de Cristo começou com Paulo. Tá? O corpo de Cristo é todas as eras. Por isso que foi citado na mensagem ali, ele diz, nós somos a parte do pescoço. Olha lá, olha o Espírito Santo lá na parte branca, está vendo? Aquela parte é a parte viva, ele é a cabeça. O ministério chamado Filho do Homem é a cabeça do corpo. E está escrito, provando a sua palavra, a cabeça está ligada com o pescoço. Então o pescoço não está ligado à era de Laodiceia mais, mas está ligada ao ministério do Filho do Homem, porque quando ele subir, ela sobe junto. E aí o resto do corpo começa a subir, a encontrar com ele nos ares, como filho prometido. Porque filho do homem é na terra, filho prometido é quando ele vem. Rebeca, o mensageiro buscou Rebeca para encontrar com Isaac no meio do caminho. O mensageiro busca a Rebeca do século XX para encontrar com ele nos ares. Então disse aqui, não seja participante dos seus pecados, fuja por sua vida ou você será apanhado com a marca da besta. Porque tem gente que fala assim, mas tem gente que até faz umas ideias. Aparece uma coisa, daqui um pouco pode ter chip aí, pode ter chip para você chegar lá e comprar. Mas isso não tem nada a ver com marca da besta, não. Marca da besta é incredulidade. Marca da besta é você rejeitar a mensagem do dia. Quando você rejeita a mensagem do dia, você já está marcado pela besta. O castigo virá depois. É isso que a gente tem que entender. O castigo virá depois, tá? Então, eu ia ler sobre o céu. Eu falei, mas depois
que eu ia ler sobre o 7º selo, ou eu leio? Deixa eu ler, deixa eu terminar aqui, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Como eu estava falando sobre esse grupo, agora se vocês querem, depois vocês pegam a mensagem do 7º selo, porque como essa aqui e outras mais, está falando assim, que esse grupo de Apocalipse 7 é a noiva. Mas por quê? Porque Deus não tinha revelado ainda. Deus deixou para revelar no último selo. Então vamos aqui. É 134, aqui. Não, 135. Agora observe, depois dessas coisas, foi o que nós lemos, né? Agora aqui vem outro grupo. Agora a noiva já partiu. Aqui, tá vendo? Aqui vem outro grupo, a noiva já partiu. Nós sabemos disso, mas observe este grupo chegar. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, como nós já lemos. Deixa eu adiantar mais aqui. Ó. Aí diz aqui, agora João sendo, 137, João sendo um judeu, reconheceu o seu próprio povo, ele os viu em forma de tribo. E é isso certo? E ele reconheceu e chamou cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê esses, ele fica meio confuso. E o ancião sabe disso, e então ele diz: quem são esses que vestidos com vestes brancas? De onde vêm eles? João respondendo agora: eu lhe disse, Senhor, tu sabes. João não conhecia, veja, todos os povos, línguas e nações, e ele me disse, esses são os que vieram, e me disse, esses são os que vieram de grande tribulação, em outras palavras, da grande tribulação, e lavaram os seus vestidos, e os branquearam o sangue do Cordeiro, e por isso estão diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite, no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com sua sombra. E nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Deixa eu adiantar mais aqui. Ó. Agora, nós abrimos, chegamos ao selo. Você observou? Primeiro começamos com Israel e então vimos a igreja purificada, não a noiva, a igreja purificada através da tribulação. Vejam, se aproximando aqui, grande número de verdadeiros corações sinceros que saem da grande tribulação. Não a igreja, ela se foi, quer dizer, a noiva. Aí está a igreja, vocês notaram aqui? Aqui é que ele vem, porque aqui ainda estava dizendo que esse grupo é a noiva. Deixa eu ler, só para vocês verem uma coisa aqui. Por isso que vocês têm que entender. Não é um erro, não, é porque não tinha sido revelado ainda. Aqui, falando do mesmo grupo aqui, ó. Porque o Cordeiro está na mensagem, começando aqui no 120, mas eu vou ler no finalzinho aqui, da mensagem, a Era de Filadélfia. Mas diz aqui, ó. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E Jesus veio e ele selou os 144.122. E ele tomou 12 de cada tribo. Mas há outro grupo que não pertence aos 144 mil, que são vistos no verso 9 a 18. Quem são eles? Eles estão na noiva tirada de entre os gentios. Olha aí. Você viu aqui? E eles estão sob os cuidados especiais do Senhor, eles são a sua noiva. Está vendo? É isso aqui que a pessoa tem que aprender e ler, porque tem pessoa que pega aqui só e não procura entender que a revelação está lá na frente. Até aqui, a noiva estava ali dentro, mas depois a mulher, como a mulher disse, ele vai fazer como a mulher, compra um pano, todo pano é santificado, todo pano está branco, por exemplo, igual esse papel aqui. Todo pano branco santificado. Mas ela comprou para fazer um vestido. Ela vem, corta aquele pano e tira um vestido daquele pano. É a mesma coisa que Deus vai fazer. Toda a igreja aqui é santificada, ela é santa. Ele pega e tira um molde dela e leva.
como noiva, e o resto que fica é tão santo quanto que subiu, mas só que não vai participar das bodas. Porque lá ele tem um número certo. Se é 10 mil ou 10 milhões lá, não pode ser 10.001. É só que tanto. E o resto passa pela grande tribulação e espera o trono branco, não que eles vão ser julgados, porque eles são julgados na grande tribulação. O próprio sangue que eles vão derramar, pagou o preço. Aí, eles aparecem depois que a terra é purificada. A terra vem em forma de pirâmide, aí aparecem esses reis da terra. Deus traz eles todos e eles vão viver também eternamente, como a noiva vive eternamente. Amém? Vamos terminar, porque já está em cima da hora. Eu tinha algo aqui, mas vamos deixar para lá, para outro dia, né? Vamos nos colocar em pé e pedir a Deus para revelar a nós cada dia mais, né? Irmão Francisco pede oração pelo seu filho com problema na justiça. A irmã Marina agradece a Deus pelas orações. A cirurgia do seu neto foi bem sucedida. A irmã Lucélia agradece a Deus pelas orações. Por seu pai, ele ganhará alta amanhã. Então, maior aqui são os agradecimentos. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, meu Deus, aqui o irmão Francisco pede oração pelo seu filho com problema na justiça, Pai. E o Senhor é o maior advogado, o Senhor é o advogado dos advogados. Meu Deus, nós entregamos esse filho do irmão Francisco em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa resolver esse problema da justiça, Senhor. O Senhor sabe, meu Deus, fazer muito melhor do que qualquer advogado. Meu Deus, e o Senhor é justo. O Senhor é um juízo justo, Pai. E o Senhor sabe como julgar as coisas. E assim nós entregamos ele em Tuas mãos para que o Senhor faça segundo a Tua vontade, Pai. Meu Deus, e nós, Senhor, agora estamos saindo aqui, Senhor, e esses irmãos que estão agradecendo, meu Deus, pelas orações, meu Deus, que o Senhor recebe, Pai, meu Deus, as nossas orações hoje que nós estamos fazendo pelos irmãos também, Senhor, e por nós que vamos voltar para casa, nós queremos sair daqui abençoados, e nós queremos, meu Deus, estar pronto para aquele momento, o dia que o Senhor tirar o povo, nós queremos sair também, Senhor. Ajuda nós, Senhor, que a Tua palavra possa fazer efeito em nós, que verdadeiramente nós temos ouvido essa palavra, sai dela, povo meu. Meu Deus, que isso está dentro de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, leva-nos em paz. Nós te pedimos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e a todos que estão através da internet também. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo.